Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui agora no estúdio, novo estúdio do jornal Nossa Cidade, aqui na cidade de Ribeirão Pires, a capital mundial da neblina. Viu, Bruno? Não fique bravo, né, com esse apelido que eu acabei de inventar aqui. Estamos ao vivo, primeiro programa ao vivo do nosso podcast O Fato É. Aliás, de antemão, já peço para você curtir esse episódio, curtir nossa página lá no Instagram, no YouTube, compartilhar, ativar o sininho, mandar lá pro seu amigo, pra sua amiga e também no grupo da família. E de antemão também pedir, né, que até nos dê uma sugestão, inclusive de convidados, de temas para que a gente possa abordar aqui no podcast Fato É, porque a nossa missão aqui é justamente contrariar o senso comum. E hoje, nosso convidado de hoje é o Thiago Almeida. Ele é ativista do direito aos autistas, né, e também das crianças com deficiência e com desenvolvimento atípico. O Thiago, ele é formado em comunicação social e reside aqui em Mauá. Thiago, você é de Mauá? É isso. Doutor, prazer, obrigado pelo convite. Imagina. É uma honra estar aqui, né? E falar de uma causa tão importante e urgente, que é o direito da criança, né? De uma forma geral, mas sobretudo na criança do espectro autista. A gente está ao vivo e, como diz o Faustão, né, quem sabe faz ao vivo. E agora teve a polêmica aí do Faustão também, de, pô, ele não burlou a fila porque ele é rico, sabe? Tem aí a teoria da conspiração nas redes sociais. E só que eu percebo assim que boa parte das polêmicas que a gente tem hoje no noticiário, geralmente é por falta de informação mesmo, né? Sim. Na questão do autismo, há muita falta de informação? Eu posso até fazer um comparativo com a questão do Faustão, assim, que assim, existe um mercado, né? A saúde, ela é um mercado lucrativo, mas ela também é um direito, né? Então, a gente fica nessa dicotomia, né? De brigar sempre com o mercado que quer ganhar e com o direito que é constitucional das pessoas. Então, no autismo tem muita confusão, né? Ainda mais quando se tem esse nicho, então é a briga por espaço. Então, as pessoas também querem lucrar. E aí, quando querem lucrar, escondem a principal informação, que é a informação do direito. Entendi. Até fala um pouquinho próximo assim no microfone pra gente. E você começou essa luta, né, a partir de quando? Você é pai de uma criança autista? Conta um pouco da sua história pra gente. Isso, sou pai de 3 crianças, né? O Gabriel, 8 anos, o Mariano, 5, ele é autista, e a Elis, tem 3 anos. Só Só o do Mariano meio. que é autista. O Isso. Mariano do meio, com 5. Isso, a Elis. Tive até a oportunidade de conhecer ele uma vez. Sim, foi na primeira carteirinha Na da Secretaria. carteirinha. Isso. Então, na verdade, assim, eu trabalho há 10 anos na saúde mental. Eu tive uma guinada de profissão. Eu sou formado em comunicação social e quis sair da área da comunicação, né? E trabalhar mais com a questão social da comunicação. E aí eu vi a oportunidade de trabalhar como educador social na saúde, há 10 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho mais, eu acho. E aí eu comecei, né, a desenvolver um trabalho na saúde, né, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, né, uso abusivo de álcool e outras drogas e situação de risco mesmo. E a saúde mental sempre teve presente, né, no meu trabalho e na minha militância, enfim. E aí a questão do autismo se perpassava nessa clínica da saúde mental, mas não era tão presente, né? Era presente, mas como um afeto, uma empatia profissional. Quando eu tive o Mariano, aí sim eu me deparei com o universo autista, assim. Pra mim teve... Foi um baque quando você descobriu? Olha, Como é que foi o diagnóstico dele? eu acho que é interessante assim, porque eu acho que como todo pai, toda mãe, né, todo responsável assim, começa a observar justamente a curva do desenvolvimento, né? E no meu caso eu já tinha um filho mais velho, né? E aí eu comecei a fazer naturalmente a questão comparativa, né? Pô, o meu filho mais velho nessa idade fazia tal coisa, e etc. E aí minha esposa, ela é psicóloga também, ela é da área da saúde mental. Então a gente fazia esses diálogos, né? Fala, ó, acho que tem alguma coisa aí. Mas de fato a gente nunca achou que era autismo, né? Talvez estava fora da curva de um atraso, enfim. Mas algumas características começou a apontar,
né? As estereotipias, né? O brincar no espelho, brincar sozinho. Ele tem 5 anos. Tem 5 anos. Então essa curva você observou basicamente ali no meio da pandemia, né? Isso. E a gente tá percebendo que essa geração ali da pandemia, entre 2018, pré-pandemia, e as crianças que se desenvolveram, né? Sim. 2020, 2021, parece que há uma explosão de casos. Né? Você está falando que o diagnóstico você percebeu justamente por esse comparativo com o filho mais velho. Uhum. Sem interromper a pergunta anterior, né? Como é que foi Sim. esse baque, se houve um baque, na verdade, no diagnóstico. A informação. Né? Como é que está a informação hoje sobre o autismo? Porque a gente vê uma pulverização. Eu falo por mim mesmo, eu também sou pai de uma criança com TEA. Né? E no começo eu fiquei muito perdido. Sim. Eu fiquei muito perdido. Eu acho que a gente teve acho que o mesmo sentimento. Porque assim, quando a gente tem a impressão que quando fala muito do assunto, talvez a gente vai ser bem informado. Mas é o contrário. Porque muitas informações também, elas não são... Eu não digo que são inverídicas, mas toda informação também tem uma intenção. Porque o autismo, assim, você tem uma... Primeiro que você tem alguns estereótipos. Então você tem estereótipos, por exemplo, que criança autista ela é super desenvolvida na questão de inteligência. Não necessariamente é. Sim. Ou que criança autista não tem interação. Criança autista, eu já ouvi falar, inclusive, que criança autista não tinha... Uma pessoa autista não tinha sentimento. Assim. Então, a gente, como é algo muito novo também, e a ciência também não tem tanta informação ainda como a gente até esperava, eu falo por mim mesmo, quando eu tive o diagnóstico foi um baque, porque até então eu não conhecia. Eu não conhecia, inclusive, casos ali. Foi o primeiro caso na família? Foi o primeiro caso da família. Não invertendo o papel, né? Aquela troca de paz assim é bem legal. Mas assim, foi o primeiro caso da família, porque a gente tava no meio da pandemia e eu tinha ali observava, eu tinha uma suspeita, mas o dia fatal foi quando, no dia do aniversário dele, que ele fez 2 anos, em 2020, a gente fez ali, no meio da pandemia, fez ali um almoço ali pra família, né? Até foi no meu apartamento mesmo. E aí a minha ex-esposa, a mãe dele, levou uma amiga que tinha uma criança com a mesma idade, aí eu pude comparar. Olha, interessante. Quando eu comparei, né, o meu filho que ficava dando volta, qualquer estereotipia de rodar sozinho no próprio eixo, por exemplo, e a questão da interação que a outra criança tinha, ali me deu um baque. Entendi. Ali eu falo que ali pra mim foi angustiante, porque você entra no universo que você começa a ter medo. Foi assim pra você também? Foi o que eu disse, assim, teve a questão da comparação, que aí talvez foi um preparatório pra mim, porque eu fui percebendo algumas coisas durante o tempo. A confirmação veio depois do diagnóstico, mas a gente conseguiu ver algumas características importantes que a gente sabe que é do autismo, né? Ou é predominante, né? Não necessariamente que é do autismo, mas que é predominante em vários casos. E com o Mariano também, teve a questão da fala, né? Mas o mais curioso, que é engraçado, é assim, ele era um bebê que ele balbuciava, ele emitia sons muito cedo. E falava muito, assim, né? As palavrinhas, né? Muito engraçado. Tanto é que os amigos na rua, os parentes, falavam, nossa, eu lembro dessa frase até hoje, assim. Falavam, nossa, ele vai ser falador. Porque ele balbucia, né? Ele emite som desde cedo. E o mais engraçado que foi a fala, né? Que hoje ele tá mais verbal, ele ainda não é verbal, mas ele já se comunica, ele já consegue minimamente dizer alguns quereres, que era uma angústia que eu tinha, né? Que a gente sempre tem, né? Dos quereres, dos desejos. Acho que é isso que pega, né? Então, de dizer, né? Eu tinha uma angústia, por exemplo, como é que é o dia do meu filho? Eu não vou saber, eu pensava nisso, né? Que cor que ele gosta, o que ele gosta de comer. E eu tinha essa angústia O meu perdeu a fala, o meu também começou cedinho a falar, assim, a balbuciar. Ele ficava falando o dia inteiro angu. Angu, angu, angu. E aí perdeu, parou de falar. Olha, ele já falava papai, já falava mamãe, assim, cedo, né? Antes de 1 ano, e aí parou. E aí, quando eu levei ele pela primeira vez, né, quando teve esse aniversário de 2 anos, eu levei ele numa neuropediatra. E ela falou que era normal.
Então eu também percebo, eu não sei se você também tem essa sensação, que até mesmo entre profissionais da área da saúde, aí médicos principalmente, há muita desinformação ou informação desencontrada. Porque o primeiro diagnóstico, assim, a primeira pessoa que foi, né, avaliar o meu filho, avaliou ele, assim, olhou, ele tava chorando porque ele não gostava de médico, ele não tem nada. É normal perder a fala. Eu nunca ouvi falar que é normal perder a fala, né? E detalhe, foi numa rede de hospitais aqui da região, assim, de renome, né? Sim. Foi num ambulatório de renome. Então eu fiquei um pouco assustado, eu fiquei angustiado, né? Porque eu procurei uma outra profissional, né? Uma outra neuropediatra, que aí sim ela pediu uma série de avaliações. Ela pediu uma avaliação de uma neuropsicóloga, de uma fonoaudióloga e de uma terapeuta ocupacional, né? E aí, com essas avaliações, com esses laudos, ela também ficava avaliando meu filho, brincando com ele, com aqueles brinquedos lúdicos e tal. Ela pegou e fechou o diagnóstico. Mas eu percebo que há muita dificuldade, até nos profissionais da área da saúde, essa questão. Sim. O que você falou, eu acho tão emblemático e confirma até o que a gente sempre defende, de duas coisas. Primeiro, a gente desmistificar essa questão do saber médico absoluto, né? E tem muito médicos bons, inclusive esse exemplo que você deu, que considera o sujeito integral. Então, ela fez essa observação de avaliar de forma multidisciplinar. É ótimo, é perfeito isso. Né? É até uma conduta mesmo que é indicado. E segundo, que eu acho que é o mais importante, ela não viu um autista, ela viu uma criança autista. Porque até eu costumo dizer que quando você recebe o laudo, não está escrito lá, essa criança deixou de ser criança. Ela é uma criança autista. Então a gente tem que considerar enquanto criança também. Acho que o direito de brincar é preservado em qualquer criança. Como você definiria o autismo? O autismo, ele, primeiro, ele tem características singulares. Então, toda vez que a gente ouvir que dá para definir o autismo, a gente tem que refutar. Porque é justamente isso. Ele tem questões do neurodesenvolvimento que afeta a interação social? Tem. Mas como que é? Várias formas de explicar. Afeta a fala? Afeta. Mas várias formas de explicar. Porque existe também um contexto que a gente não pode descaracterizar, que é um contexto social. Que até é uma das coisas que a gente sempre fala também, que é o autismo social. Porque existe vários tipos de pessoas, né? E também existe vários tipos de autistas. Não dá para comparar um autista que também tem suas questões sociais, que pega muito, para um autista que também já tem uma outra condição social. Né? Então isso também leva em consideração dentro dos estereótipos e dentro das características dessa pessoa. Quando a gente fala em autismo, é muito comum a gente falar assim, grau. Aí, grau leve, né? Eu já até escutei isso e até me senti incomodado. Ah, mas nem dá pra perceber que o seu filho é autista. Ele é grau leve. Esse termo, eu acho incorreto. É incorreto? Na verdade, assim, ele era usado. Antes era usado, né? De termos de grau. Mas aí foi percebendo que são níveis de suporte, né? Que hoje o correto é dizer justamente isso, né? Tem pessoas que precisam de mais suporte e tem pessoas que precisam de menos suporte. Ou pode-se dizer autonomia também, né? As pessoas são mais autônomas e menos autônomas. Tanto é que a busca, né? Por cuidado, por desenvolvimento, por terapia, é justamente possibilitar essas pessoas autistas a terem mais autonomia. Porque não, igual a gente costuma dizer, não existe cura, não é uma doença. E não existe remédio, por mais que receitem remédio. Né? O remédio é para o sintoma. Se a criança, o adolescente ou a pessoa autista tem alguma questão de sensibilidade sonora, ou uma heteroagressividade, ou é autolesiva. Então, algumas medicações, como algumas terapias, podem ajudar. Curar não vai, deixar de ser autista não vai, e que bom. A sociedade tem que aprender justamente a incluir as pessoas com deficiência, né? E assim, na verdade o autismo eu encaro até como uma característica. Sim. Do que necessariamente até mesmo deficiência, né? E eu já até disse isso na minha rede social algumas vezes, que eu fiquei com medo. Quando me deu medo. O pai de você ter o diagnóstico de uma criança autista. Eu fiquei com medo. Porque você como pai, você quer ver seu filho sempre feliz. Você não quer que ele sofra coisas que eventualmente você sofreu. Ou você tem conhecimento que outras pessoas sofreram.
Só que hoje, né, já se passaram 3 anos do diagnóstico, inclusive eu tenho que passar ele por uma reavaliação. Hoje eu posso até dizer que eu sou um pai privilegiado. Porque o meu filho enxerga o mundo de uma forma completamente diferente do que eu jamais enxergaria. Ele despertou isso em mim, de certa forma. Bacana. Porque ele enxerga o mundo com muitos detalhes. Ele enxerga o mundo, ele olha a paisagem, assim, a gente olha pra cidade, às vezes ele fala, nossa, cidade poluída, cidade feia, ele olha a cidade, ele vê um prédio lá longe e fala, aquele prédio tem aquela característica, e tem até um ar-condicionado, ele olha os mínimos detalhes e elogia aquilo. Né? Ele elogia uma pessoa, uma característica da pessoa. O meu filho, ele foge até desse estereótipo que a gente vê de autismo. Até falei assim, tem gente que fala que autismo não tem sentimento. Meu filho é extremamente carinhoso. Sim, Né? Muito mais carinhoso do que eu percebo que as crianças do convivência dele. Comigo, com a mãe dele, com os próprios amigos. Né? Então eu me enxergo até com um pai privilegiado por ele enxergar o mundo de uma forma diferente, fazer que eu enxergo esse mundo também de uma forma diferente. E antes de tudo, eu aprendi a entender que o autismo ele é uma característica. Eu até refuto essa questão de deficiência. Porque a questão de saúde mental, a nossa geração, você tem quantos anos? Tenho 36. Eu tenho 32. Na Olha, nossa geração. Assistiu o Cavaleiro do Zodíaco ali. O meu era Dragon Ball. O meu era... Ô Bruno, o seu qual que era? Era Pokémon? Ah, Pokémon, tinha certeza que era Pokémon. Então o seu. Cavaleiros, né? Zodíaco, Dragon Ball e o dele era Pokémon. Né? A gente percebe aí a idade da pessoa por aí, pelos desenhos. Ah, eu tenho uma outra geração mais recente que é o Naruto, eu acho, né? Isso, é. Acho que é Naruto. One Piece. Então, assim, aí virou um episódio. Apesar que eu sou suspeito, viu? Virou um episódio nerd, né? Como é que é? Geek. Pode me chamar pra É geek. Virou geek. Mas, a minha geração e a sua, né? Talvez até por uma questão também de informação, talvez, e também por ser uma geração com muito dinamismo, onde as coisas estão acontecendo muito mais rápido, Sim, né? A gente viramos uma geração com problema de saúde mental. Sim. A minha percepção, não sei se vai ser a sua percepção, já que você também lida com a saúde mental muito mais do que eu. Mas a minha percepção é que as próximas gerações, a tendência do uso de drogas e de álcool vai ser absurda. Porque a realidade está sendo muito difícil para as pessoas aguentarem. Então, É uma observação interessante. o uso de entorpecente vai ser muito maior do que, por exemplo, a geração dos anos 50, dos anos 40. Né? É uma geração que vivia a vida, suas dificuldades, né? Não vamos fazer revisionismo da história aqui, tinha suas dificuldades econômicas, etc. Mas ela tinha laços familiares muito mais concretos do que nós temos. Né? E não tinha o dinamismo. Hoje a gente tem que responder as coisas na hora, tem o bendito WhatsApp, né? Sim. Aliás, é uma coisa que, inclusive, não sei se você... Como é que é a questão dos brinquedos eletrônicos com o seu filho? Ah, legal. Porque o meu mesmo, eu não deixo mexer. Eu faço com que ele... Aí, acho que talvez até seja uma dica pra quem tá assistindo a gente, que passa por isso. Eu cresci sozinho. Eu tenho 3 irmãos, mas os meus 3 irmãos eles são mais velhos do que eu. Bem mais velhos do que eu. Aliás, a minha irmã fez aniversário esses dias, até um beijo pra Dani. Mas ela é bem mais velha do que eu. Né? Ela vai ficar brava que eu tô falando aqui, mas ela é bem mais velha do que eu. Porque ela tem 48, eu tenho 32. Então ela é bem mais velha do que eu. Então, obviamente, a gente não tinha aquela convivência de criança. Né? Então, eu fui criado com uma forma pra poder sair do tédio, a criança sair do tédio. Então eu inventava as brincadeiras, jogava futebol com os amigos, buscava alguma forma. Hoje a criança tem tudo pronto com a tela. Sim, tem uma... E eu acho que isso também interfere um pouco na questão do autismo, né? Ó, o que a gente pode dizer é assim, a nossa geração teve essa difusão tecnológica, né? Porque a gente sai do analógico, né? Eu vou fazer até uma lembrança aqui, nostálgica, né? A gente tirava a foto e, tem que esperar revelar, e qual vai sair queimada, que não vai, pelo menos... Eu peguei isso, assim, eu acho que não sei vocês pegaram. A gente um pouco disso, né? 36 poses, quantos vai sair na foto, né? E aí a gente começou outras gerações, já tem uma câmera digital e etc. A gente começou a ver essa difusão, essa transmissão assim, de geração. Agora eles não.
eles já nascem com a tecnologia muito pronta, assim. O celular, a gente pega, por exemplo, os mais velhos, né? Pega um celular, penso nos meus pais, né? Eles pegam um celular, um smartphone, eu tinha que vir um professor junto para ensiná-los a usar. Aí pega o meu filho de 8 anos, né? O mais velho, até o próprio Mariano, e ele sabe como utilizar, né? Mas o que acontece com as telas? Eu tenho uma visão não tão demoníaca das telas, mas também eu acho que ela contribui principalmente com a questão da atenção, que é o seguinte: as telas elas estão aí, né? Ponto. Elas podem ser um malefício, se caso elas for uma terceirização, né? Ó, tô a sua tela e me deixa. Então aí a criança ela não vai ter uma interação mesmo. Ou se você, juntamente com a tela, usar de forma positiva, porque ela está aí, é a geração. Então se você consegue ter jogos educativos, ter um acompanhamento do que o seu filho faz, e igual a gente estava falando dos desenhos aqui, até eu citei One Piece, porque o meu filho mais velho gosta de One Piece, e aí eu acabei gostando também, a gente assiste junto e discute junto. Então assim, se você consegue transformar isso em potência, pode ser tela, pode ser jogo, pode ser brinquedo, pode ser o que for, e não tira, né, essa possibilidade de interação com a criança, sensacional. Porque também até o brinquedo, se você deixa o brinquedo e não sabe como ele tá brincando, como tá interagindo, ou não faz essa disposição de estar com a criança, também não é legal pra criança, né? Porque a criança gosta também de interagir. Até o TEA, que a gente fala que tem dificuldade de interagir, até o TEA, dentro do universo dele, é importante a gente interagir pra ter esse ganho, sabe? Entendi. Você tem um coletivo Temos. de ativismo? Como é que... Temos. Explica pra mim. Temos desde fevereiro desse ano, né, fundamos o TEA Ação, que é um coletivo de famílias de Mauá. E também eu faço parte da coordenação do Te Acolher, que é mais regional. A ideia é justamente essa, de trazer, primeiro, que eu acho que é importante, o acolhimento, esse entendimento para as famílias, porque igual você disse, né, quando a gente tem o primeiro diagnóstico, a gente recebe essa notícia, o que fazer. Então a gente nunca sabe quem procurar. Então procurar pares, procurar pessoas que já passaram por essa experiência e trocar essa figurinha, essa informação, é muito enriquecedor. A gente pode procurar o profissional também, mas é aquilo, né? O profissional tem uma visão técnica da coisa, mas é aquilo do dia a dia, etc., que alguém já passou. Então é interessante. Então tem acolhimento, tem a ideia de formação e informação, que também a gente precisa se munir, né, de informação para não também ser levado por vários caminhos que hoje tem, inclusive com a internet, né, essa pulverização, esse boom de informação. Mas quais são as atividades que vocês fazem lá nos coletivos? Então, a gente tem esse grupo de acolhimento, organiza ações, que eu acho que é importante, né? Quais ações? Ações sociais. A gente está com um projeto agora de fazer tardes atípicas, de juntar famílias atípicas e promover roda de conversa, música, literatura, enfim, se conhecer, interagir também. E ações de fomento do poder público, que eu acho que isso aí talvez seja até o principal, assim. É porque há muita dificuldade. Há uma dificuldade de profissionais com relação ao TEA que é gigantesca. Sim, Né? sim. Então, até mesmo na rede particular, para você achar neuros pediatras, né, é muito difícil. É uma formação escassa no estado de São Paulo, muito, no Brasil nem se fala. Aí o SUS vai ter dificuldade de achar esse profissional. Sim, né? Então, sim. e também até mesmo de psicólogos, né, com tratamento, porque o ABA é o mais usual, mas o ABA é o único. Não, não é o único. O ABA, ele é um condicionamento, ele é um tratamento, digamos assim, de uma esfera comportamental, né? Que eu acho que é válido também, eu acho que é isso. Mas existem outras formas também de abordagem, né? A gente, eu não sou defensor do ABA, né? Mas também não condeno. Eu acho que o ABA é extremamente importante, sobretudo até para casos mais severos. Eu acho que funciona muito assim, né? Mas que precisa mais, né? De um condicionamento mesmo, né? Naquela velha história, não que esteja mais pesado ou mais leve, mas tem alguns casos que precisa muito mais dessa continência de autonomia, né? Conheço casos, por exemplo, de TEA, adultos, que não tem, não consegue escovar os dentes, não consegue fazer coisas mínimas. E assim, e com o condicionamento, com o treinamento, com esse cuidado, ABA, consegue desenvolver muito. Esse boom, né, do diagnóstico autista, inclusive nessas crianças, como eu falei, nessa geração aí, 2017, 18, que atravessou o desenvolvimento, a sua curva de desenvolvimento
na pandemia também está levando adultos ao diagnóstico. Sim. Né? Adultos no diagnóstico. Eu conheço gente, inclusive eu também cheguei a fazer esse teste, os testes do Google. Você digitar lá teste do autismo, você responde uma série de perguntas e lá o Google vai dizer se você tem tendência ou não. Tem um aspecto positivo da informação, mas também tem um negativo, porque cria essa pulverização uma característica mental ainda muito desconhecida. Sim, você tem razão. E esse coletivo de vocês tem essa atuação política. E agora a gente tem a votação do Conselho Tutelar. Para quem não sabe, né, a nível Brasil, teremos eleições do Conselho Tutelar dia 1º de outubro. Isso. E acho que vai ser um novo conselho diante dessa situação do TEA. E é isso que o nosso coletivo defende também. Porque nunca foi abordado. De fato, e garanto, porque foi o que eu disse, eu tô há 10 anos, né, nos últimos anos, mais com a clínica adulto, mas nos primeiros anos de saúde mental, eu nunca ouvi falar desse recorte no conselho, dessa necessidade de dizer o conselheiro precisa ter esse olhar para criança com deficiência, né? Até então nem se fala. Então a gente trazer isso, e é uma das suas perguntas, né? Qual que é a missão, assim, qual que é o objetivo do coletivo? É justamente essa conscientização. O conselho é um agente fundamental. Ele é garantidor de direito da criança e adolescente. Está lá constituído no ECA. E a criança ainda, com o TEA, ainda tem o ECA e ainda tem outras leis que asseguram. Então, ter um conselheiro com essa visão, pra gente, até enquanto pai, enquanto sociedade, tem muito ganho. Mas você entrou agora na questão do ECA, né? A questão da legislação. Eu sou profissional do direito, mas vou jogar essa bola para você. O ECA consegue abordar, ele consegue acolher, talvez seja o termo mais correto, essa nova realidade do TEA. Por quê? Porque antes nós tínhamos, vamos pegar até estatísticas que estão mais recentes. Você pega aqui na nossa região, aqui do Grande ABC. Era muito comum, assim, ter uma criança com o diagnóstico do TEA por escola pública. Hoje, provavelmente, você deve ter uma ou duas por sala. Sim. Uma ou duas por sala. Será que o ECA consegue acompanhar isso? Da sua visão? Então, o ECA sozinho... O ECA é um documento, ele é muito rico, né? Ele tem esse olhar para criança e adolescente assim, bem detalhado. Para criança e adolescente, dentro do transtorno do espectro autista, além do ECA, tem as leis, né, que asseguram eles enquanto pessoa com deficiência e seus direitos, né? Então, esse conjunto de leis, eles dialogam, e isso é importante. Eu acho bem legal essa observação. Eu até falei com uma amiga, que ela é educadora também, que a gente estava conversando e ela falou, Thiago, numa reunião, uma mãe trouxe isso, falou, uma mãe típica, né? Uma mãe atípica falando do seu filho TEA, e uma mãe falou assim, nossa, mas quanto autista na escola agora, né? E aí eu lembrei de uma frase que você falou, pô, mas se tem tanto autista na escola agora, onde estavam esses autistas, né? Que não estavam na escola? Que isso que a gente tem que se espantar, né? Não é o autista que agora tá na escola, mas onde esses autistas estavam? Porque eles já existiam, né? Já existiam, porque, assim, não existe, né, pelo menos cientificamente comprovado, uma questão ambiental. Até se há estudos nesse sentido, mas, assim, o autismo ele não é uma doença para você pegar de forma congênita ou pegar por ar, ou, né, não existe uma contaminação. Ela é um desenvolvimento atípico. Sim. Né? Atípico daquilo que se consideram típico ou, leia-se, normal. Né? Então ele é uma característica. E a partir disso, por exemplo, o coletivo de vocês tem uma bandeira definida na questão da educação? Porque, na minha opinião, as próximas gerações terão um desenvolvimento completamente diferente da atual. Com certeza. Concorda? Uma professora, uma pedagoga que dá aula, que deu aula nos anos 90, ela vai ter dificuldade de interagir com crianças agora nos anos 20. Ou não? Eu acho que a pandemia, ela deu
essa virada, assim, né? De uma forma ruim, claro, mas ela trouxe isso pra gente, né? De que o ensino não pode parar. E aí teve as formas remotas. E aí a gente faz mais uma vez esse recorte social, né? De quantas pessoas foram prejudicadas justamente por não ter esse acesso, esse recurso. Então, quantas crianças foram prejudicadas, quantas crianças autistas foram prejudicadas. Então, assim, é absurdo. E aí, quantos profissionais conseguem se reinventar e com a possibilidade também, né, do Estado, do ensino, dessa engrenagem que forma profissionais, também está preparado para isso. Para a gente também não só colocar no profissional, mas nessa formação, né? É isso que eu estava perguntando, assim, por exemplo, existe uma pauta na questão da formação, porque agora é uma realidade. Então, entendo eu, né, que no curso de pedagogia, por exemplo, já tem que ter uma formação ali mínima Sim. para você lidar com a criança. Até esses dias teve aquele vídeo polêmico, não sei se foi em Minas Gerais, de uma professora discutindo com uma criança com desenvolvimento mental. Foi aqui em São Paulo. Foi em São Foi em Paulo? São Paulo, no estado Atípico. estadual. E ali dá pra ver completamente o despreparo. Eu nem condeno a professora no aspecto da maldade, a maldosa não. Ali é visivelmente o despreparo dela, né, notório o despreparo dela de como ela tratou aquela situação com aquela criança. Né? Então, a questão da formação não deve ser uma luta. Com certeza. Eu acho que assim, o seu exemplo é perfeito, porque como pai, lógico, né? A gente olhou ali. Ali é você tem que chocante. contar ali, assim, a vontade de voar na mulher. Não, é chocante. Mas aí a gente pega e a gente faz aquela análise, né? É um professor que não tem um auxílio, né? E que a gente sabe que, infelizmente, recentemente a gente foi pra rua enfrentar o não fechamento da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Ela está aberta, mas foi por uma movimentação popular, né? Justamente de famílias atípicas. Então, existe esse movimento de não olhar com esse cuidado. E aí reflete no professor, que vai refletir no aluno, que vai refletir na família. Porque se não tiver essa tríade bem definida do aluno, da escola e da sociedade, da família, esse cuidado vai ficar aquém. Não tem como, né? Não fecha. Se você não cuidar do aluno ali, se não cuidar do professor, que é uma figura extremamente importante nesse papel de ensino, e que é uma figura também que precisa desse cuidado, né? Porque é algo diferente para ele. E da família, que tem as suas questões também, né? Aí eu quero voltar nessa questão do choque quando a gente tem um filho. A gente tem mais um choque, depois eu pensei, né? Pensando depois dos nossos lutos e virar luta, né? Virar verbo. A gente tem mais um choque social, porque a nossa sociedade é excludente. Não que a gente não quer ter um filho, seja como for, mas a gente sabe muitas vezes que ele vai sofrer um bullying, que ele vai sofrer um assédio, que ele pode ter algumas não competitividades, né? Então, a pauta da inclusão, né, e da equidade é justamente nisso, né? A gente sofre justamente por entender a sociedade que ele vai vir, né? Porque na verdade a gente não só tem que cuidar da criança, mas tem que cuidar de quem está cuidando da criança. Então, para os pais que têm uma criança com desenvolvimento atípico, a questão da saúde mental deles também é algo que tem que ser pensado. Tem um provérbio africano, eu vou tentar até reproduzir ele de uma forma literal, assim, que ele diz o seguinte: olha, a criança que não é acolhida pela tribo, ela volta para a tribo para queimá-la para sentir o seu calor. É mais ou menos isso. E a gente está numa sociedade hoje onde a criança ela não é acolhida pela tribo. Isso é visível, né? É só a gente ver o que tem acontecido nos últimos anos aí dentro das escolas. Sim. Né? Você como pai, você tem medo do bullying? Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que é o maior medo que a gente tem. Porque a gente tem uma cultura muito individualista, né? E quando a gente fala de bullying, eu acho que para criança, para o adolescente, tem que ter essa conscientização, mas se não levar para dentro de casa, que é nosso primeiro ensaio social, a nossa primeira sociedade, também, mais uma vez, não fecha a conta. Porque, assim, muitas vezes as crianças, elas reproduzem aquela cultura do lar. Muitas vezes, eu te garanto.
Lógico, tem uma questão de ambientação, de socialização, né? Aquele ímpeto, enfim. Mas que também é cultural, né? De você achar que você vai ser mais forte se o outro for mais fraco, ou essa questão de preconceito, enfim. Então, se a gente não trazer esse debate à tona, mas de forma franca mesmo, assim, né? A gente não consegue mudar culturalmente. Muita gente romantiza a escola. Muita gente romantiza a escola, né? Fala que a infância é o melhor momento da vida, tal. E é pra ser o melhor momento da vida mesmo. Mas eu brinco assim, acho que depois de eventualmente seres humanos que cometem um delito e vão pra uma prisão, talvez a escola seja um dos ambientes mais desafiadores de sobrevivência de um ser humano. Porque é lá dentro de casa e da escola onde pode surgir traumas da criança. E o bullying é uma realidade em que ela foi negada por muito tempo pelos profissionais da educação. Até hoje eu conheço profissionais que vão dizer o seguinte, da psicologia e da educação. Não é dever do professor intervir no bullying. Ou não é dever do diretor da escola ou do pedagogo intervir no bullying. Por quê? Porque se você ficar protegendo a criança demais, existe até correntes políticas que ficam defendendo isso. Se você ficar protegendo o ser humano demais, você vai criar um ser humano fraco. Né? Querem, sei lá, reproduzir uma filosofia do Nietzsche, talvez. Mas eu já entendo ao contrário. Se você não proteger essa criança, você vai ter um ser humano traumatizado. E que vai querer, igual o provérbio africano, voltar para queimar a aldeia depois. Uma criança com ódio. Um ser humano com ódio. Sim. Né? Então eu falo abertamente, como pai, o meu maior medo é justamente o bullying. Eu acho que é um dos principais desafios para um pai educar seu filho é justamente o ambiente escolar. O meu pai tinha muito medo, por exemplo, comigo, com relação assim, a amigo com droga, amigo que bebe. Honestamente, eu nunca utilizei nenhum entorpecente, mesmo tendo amigos que utilizavam. Talvez pela criação que eu tive. Mas hoje eu vejo, por exemplo, o bullying, né, nessa geração atual, que vai ser a geração do Mariano, vai ser a geração do Maurício, né, os dois com M, inclusive, é desafiador. E eu não vejo, inclusive, na formação de professores e até mesmo na cultura dos pais, qualquer tipo de preparo. Então eu vejo um cenário bastante desafiador. Sim. É aquela velha história, né? Falar do diferente, né? A gente tem um padrão normativo. Eu faço o paralelo com a saúde mental, que é justamente isso, né? Na saúde mental tem um movimento extremamente importante, social, que é o movimento da luta antimanicomial. O que os manicômios eram, né? Resgatando, né, a escola italiana de Bassaglia, que era justamente isso, era uma função do capitalismo, assim, né? Então, o que não produz, né? O louco não produz, a pessoa com deficiência não produz, né? Então, assim, essas pessoas podem ir para o manicômio que a sociedade não vai sentir falta. E a gente vive dentro desse padrão normativo, que é violento, é cruel. Então, tudo que não for dentro desse padrão, a gente não aceita, né? Então, bater na tecla da antimanicomialidade, da inclusão, é para ontem, né? Você tocou aí no aspecto econômico, né? Porque realmente o manicômio ele surgiu por uma questão econômica, inclusive, né? Sim. Pessoas que não produzem porque tem uma deficiência mental ou porque tem uma doença mental são colocados lá à margem da sociedade. No Brasil teve talvez um dos piores manicômios do mundo, que foi o de Barbacena. Barbacena, isso. Foi de Barbacena. Que é considerado como a Auschwitz do Brasil. É isso. Né? Porque ele era realmente um campo de concentração. Né? Político também. Inclusive. Político também. Então foi utilizado ali de uma forma... Hoje é desconhecida, assim, a gente tem informação... Mas você percebe que as pessoas não conhecem Barbacena. O que aconteceu em Minas Gerais, né? Foi isso. Vou até pegar o seu insight, né? Eu acho que esse episódio tinha que estar dentro dos livros didáticos, né, do Brasil inteiro. Não, deveria. Aliás, né, a gente está aí nessa questão do livro didático, deu uma polêmica, né? Porque elegemos um governador de São Paulo que não sabia onde ia votar, porque ele é do Rio de Janeiro. E agora ele colocou no livro didático que São Paulo tem praia, né, Bruno? Você já foi na praia de São Paulo? Ele falou que a cidade de São Paulo agora tem praia e que Dom Pedro II... Atrás da Alameda Santos ali. Numa... Então, e vai vir até piada, porque os cariocas falam que praia de paulista
Paulistano é o Rio Tietê. E o cara colocou que a gente tem uma praia que Dom Pedro II assinou a Lei Áurea. É um desconhecimento. Já conseguiu fazer o revisionismo do revisionismo. Esse revisionismo não, sim, é uma excrescência aquilo ali. Mas independente disso, porque ele obviamente foi um erro, eu falo na questão política do governador, mas foi da escolha das pessoas Sim, que ele colocou, sim. né? Não foi ele pessoalmente que escreveu o livro didático, mas ele escolheu pessoas Tá ali, no jogo, tá certo. né, que e tem que ser questionado. Minimamente, ele tem que chegar a sentar na sua Secretaria de Educação e falar, pelo amor de Deus, né? Estamos no começo do governo, vocês vão fazer uma besteira dessa? Mas ele também deveria também sentar com a equipe de assistência social, porque ele tentou acabar com a secretaria. Sim. Né? E ele vem de uma doutrina política, né, que é o bolsonarismo, de exclusão, Sim. de desconstrução, né, social. Então a luta da educação, ela é fundamental. Eu até falo assim, deixa eles brigarem lá pra escola sem partido lá, deixa lá ficar gritando lá, mas a gente tem que colocar em pauta realmente a questão racial. Porque a gente não estuda, por exemplo, a história da África. Importantíssimo. A história da África é a história do Brasil. É isso. Né? E aí, voltando àquele insight da questão econômica. Né? Porque existe o racismo porque em algum momento tirou pessoas de pele negra de um continente para colocar para cá para trabalhar de forma escrava. A questão do manicômio também foi assim? Foi assim. Sim, sim. Não, o manicômio, eu faço esse recorte da questão da deficiência da saúde mental, mas o manicômio chegou uma hora. Vou resgatar o Alienista. É só do Alienista, né? De Machado de Assis. Que é aquele médico que, né, resumindo, já dando spoiler, né? Mas assim. É um livro sensacional. Pra quem não leu O Alienista, É isso. aliás, 2 livros do Machado de Assis que são poucos conhecidos, né? Não tá na grande mídia. Porque todo mundo lembra lá de Guaptu, aquela coisa toda e tal. Mas tem 2 livros que eu gosto muito, que é O Alienista. Eu também gosto muito do A Mão e a Luva. Né, que Ótimo. É um romance. É um romance. É um dos poucos romances, assim, né? É um dos poucos romances do Machado de Assis. E ele faz justamente esse recorte, inclusive, envolvendo a política. Sim. Né? É muito engraçado, assim, o recorte político do prefeito ali. E de como era a questão da doença mental vista Sim. naquela perspectiva daquela época, não falando aqui de mais de um século atrás. Sim, que não é muito diferente, se for ver, né? Que a ideia é essa, né? É da exclusão. Então, você vai internar, ó, eu não quero mais na sociedade esse tipo de gente. Ah, essa mulher também já tem essa questão que eu não posso. E aí, quando você for ver, praticamente a gente montou uma sociedade fora dela, e o único que não cabe na sociedade é justamente aquele que era a figura que julga, né? E a gente vê muito isso, né? O governo passado propôs, né, uma escola especial, essa retomada, né, de ter essa separação. E a gente sabe que uma das potências é justamente a inclusão. Não a inclusão de fachada, porque inclusão tem que ser marketing, não. A gente vê muita gente também falando, inclusão, mas não promovendo inclusão. Que também ninguém defende isso. Mas temos que ter uma escola inclusiva. E até tratamento de choque. Mas como é uma escola inclusiva? Então, uma escola inclusiva é aquela escola que a gente estava falando, né, agora na pauta anterior, que prepara um professor, um profissional, e vê ele como profissional que precisa ser qualificado, né, e precisa ser cuidado. Vê uma criança que ela precisa interagir e respeitar a sua singularidade, né? Haja visto, né, de materiais adaptados, enfim, conhecer aquelas histórias e aquele contexto social, e se conhece o contexto social, coloca a família dentro da escola também. Eu acho que é importante, porque quando tem essa dicotomia de é escola, é família, é professor, não fecha. Né? Se a escola faz parte junto com desse processo da educação e desenvolvimento com a família, isso é inclusão. Porque você está incluindo a sociedade para dentro da escola. Né? E, já visto, a escola vai resultar na sociedade. Né? Entendi. Realmente é um novo modelo então de educação. Porque o que nós vemos hoje é o seguinte: os pais vão na reunião de pais por tabela, né? Nós temos uma cultura ocidental. Por que eu falo esse termo ocidental? Porque a cultura oriental é uma cultura coletiva. Sim. Né? Até a tradição, a filosofia chinesa, a filosofia oriental, budista, japonesa, taoísta e etc. Eles têm uma visão muito mais coletiva. É só a gente ver na pandemia as pessoas usando máscara. Aliás, já era uma cultura deles, né? Que quem tá gripado usa máscara para você não contaminar o próximo.
Vamos pegar a realidade aqui ocidental, em especial latino-americana. Individualista. Sim. Competitiva. Você é aquilo que você tem, não aquilo que você aquilo que você é, o ser. É, privatista, propriedade privada, É, né? Tem isso aquele o ter é o ser na nossa sociedade bem isso. ocidental. Como produzir uma educação? Porque você tem um modelo que é o ideal, Sim. né? É o ideal. Realmente, você tem lá um conselho, né, de pais e mestres lá que vai discutir, que vai ensinar o respeito, as diferenças, mas a prática a gente não vê isso. Não. A gente não vê isso. E assim, e não dá nem pra condenar, né? Não te cortando, porque é uma lógica, né? Como que o pai vai, depois de horas de trabalho, horas dentro do transporte público, onde o empregador muitas vezes não aceita, não, você não vai sair por conta de uma reunião, porque já tem esse conceito da educação, né? Não é importante, né? Você sair para acompanhar o seu filho, né? Até eu tava falando esses dias com uma amiga que chega a ser vexatório, né? Para quem tem um pouco de consciência, chega a ser vexatório. Quantos pais e quantas mães, numa entrevista de emprego, é perguntado dessa condição? Eu nunca fui perguntado quantos filhos eu tenho numa entrevista de emprego. Mas toda mulher é perguntada se tem filho. Sabe? É uma condição. É excludente. Então, se a gente não começa a também desconstruir isso, é difícil, assim, E né? como a gente desconstrói? Porque a gente tem uma cultura também, em especial no Brasil, de um Estado paternalista. Então, Sim, tudo quer virar lei. sim. Eu sou muito crítico a isso, né? Tudo vira lei. A gente tem lei para votar em políticos, né? Sendo que, assim, se o cara teve uma gestão, né, ruim, é óbvio que você não deveria votar em tal pessoa. Sim. Mas a nossa legislação, inclusive, manda a gente votar. O cara não tem direito de escolha de não querer participar da vida pública e política do país. Então, é muito comum no Brasil tudo virar lei. Então, agora, a gente está em discussão agora, né? Gente querendo propor a lei da Larissa Manoela, né? Sendo que essa realidade, por exemplo, de pais e mães narcisistas é uma coisa já muito antiga. Você tem profissionais aí Sim, sim. que discutem no ramo da saúde mental essa questão. Acho que até a internet mesmo, assim, eu vou até fazer um merchan sem ela me pedir, que é a Virginia Kozer, que ela, inclusive, tem canais na internet que ela discute já esse assunto há muito tempo. É uma profissional do ramo, muito gabaritada. E agora tá tendo esse boom por causa da Larissa Manoela, porque é uma artista global, Certo. né? Como produzir uma escola através da prática? Porque taxar na lei eu acho que não vai resolver. Sim. Não, eu acho que é esse ensaio mesmo. Lógico, você falou, resuma, né? O ideal e o real. A gente vai buscando, né? Já dizia Galiano, né? Vai buscando o horizonte. A gente não pode perder esse foco, esse olhar. Não é nem novo, né? Paulo Freire já fala isso, né? Que não basta escrever uva, né? Tem que saber como é que ela é produzida. É um pouco disso, assim, né? A gente foca tanto na alfabetização, foca tanto né, nesse processo do fazimento das coisas, mas e aí? Como é que é essa vida dessas pessoas? Isso também é educação. Né? Eu acho que isso que também é importante a gente trazer para a pauta da educação, né? Porque a educação, quando ela é tratada, principalmente em campanhas eleitorais, etc., as pessoas criticam e corretamente criticam a qualidade da educação pública no país. Mas um modelo que se é discutido, pelo menos defendido por uma parte da população, é um modelo que até ele é um modelo excludente. Ele Sim. é um modelo econômico, ou seja, tecnicista. Então tem gente que defende, por exemplo, o fim de matérias como filosofia e sociologia na escola, porque isso é doutrinação. Né? Estão doutrinando meu filho a ser comunista, né? Sendo que é essencial para uma construção de uma sociedade sadia, né, a arte do pensar, a Sim. arte da dialética, né? Perfeito. De você ter opiniões, analisar opiniões contrárias às suas. Crítica, né? O Críticas. pensamento O crítico. pensamento crítico é justamente esse o termo que eu estava querendo pegar. E eu sou muito cético em relação a isso. Quando a gente vê a sociedade que discute educação de uma forma tão rudimentar ainda, eu me torno muito cético nessa escola ideal. Sim.
O seu filho, ele tá numa escola particular ou pública? Pública. Pública. Isso, Em Mauá? Isso. Ele tem o suporte de ADIs, ele tem o suporte... Como é que tá sendo? Então, eu vou até fazer, né, uma fala otimista, mas que, assim, que é pautada também num posicionamento. Ele estuda numa escola chamada Natércia, que é no Zaira. É uma escola bem antiga, digamos assim. Era Piu Piu o nome antigamente, né? Ela foi recentemente até reformada. E a escola, a diretora, é aquilo também, a gente tem que passar por uma sensibilidade das pessoas, enfim, que também a gente pode discutir isso. Mas quando abriu o processo de obras, né, de reforma, alguns pais, inclusive eu, né, outros pais, a gente quis participar disso, olhar isso, ver isso, né? É uma reforma bacana, ótimo, né? Mas vai reformar e aí? A diretora abriu para o diálogo, a gente acompanhou, a organização toda deu ouvido, a diretora fez esse elo, né, com o corpo, com a Secretaria de Saúde, enfim, que estava olhando essa escola. Então, tudo, praticamente tudo, eu falo até de forma satisfatória, porque quando a gente pautou adaptações, brinquedos, os que eram para ser fixo ou não, o piso, a diretora falava do piso com uma preocupação com a gente, uma sala, uma biblioteca, uma sala de movimento, brinquedos para uma área também interna, até por conta de condições climáticas, enfim. Tudo isso foi pautado. Mas foi pautado também porque a sociedade, a gente ali se mobilizou. Vocês se mobilizaram e é a questão do ensino público. Sim. Né? Então, muita gente critica o ensino público, e algumas vezes até com razão, mas, de certa forma, o ensino público, aí está o exemplo de Mauá, né? Tem uma gestão progressista nesse ramo da educação, ela está muito mais aberta a esse tipo de diálogo. E o meu filho já está na escola particular. Eu percebo um pouco essa dificuldade. Sim. Né? Um pensamento centralizador, né? Um modelo de educação que talvez ainda está aquém, mesmo estando numa escola particular de renome na região, você percebe que a falta de informação faz com que haja um ambiente que não tem esse ambiente ideal. Sim. De construção das famílias. Sim, concordo. Do ensino. Porque a gente está falando aqui do ensino de base, a gente está falando do ensino infantil, Sim, básico, né? Então eu não estou interessado necessariamente que o meu filho com 5 anos de idade vá lá e faça uma equação de segundo grau. Se ele fizer, ótimo, porque eu não sei fazer. Ele vai até me ensinar. Ele vai me ensinar, porque eu sou advogado, não sei fazer. Né? Sabe fazer, Bruno, forma de Bhaskara? Você lembra? Não lembra, né? Pela cara dele, não lembra. Não, hipotenusa. Quadrado. Eu sou da comunicação, então aqui eu vou. Não sei. Pitágoras, pra mim, tá lá na Grécia, não sei. Não vou exigir que ele assim o faça, né? Que ele faça uma equação de segundo grau. Mas eu quero que ele tenha um crescimento sadio. E eu percebo que até mesmo na educação particular, na questão do TEA, principalmente, eu vejo ali todo mundo perdido. A solução é justamente o envolvimento da sociedade? Eu acredito muito nisso. E vou fazer até uma crítica geral ácida, assim, né? Se a gente não toma, assim, posse, assim, da situação, né? Toma conhecimento crítico da situação, eu acho que, assim, até quando temos governos progressistas, a gente pode esbarrar. Porque existe também uma questão de envolvimento. É uma disputa de espaço. Né? A gente tem que falar sobre isso. Se uma comunidade, igual a comunidade atípica, a comunidade TEA, ela não fala das suas necessidades, não é um governo progressista que vai saber, só porque é progressista. Acho que é progressista por dar ouvido para essas necessidades. Né? Haja visto que tem muitos, e que eu tenho uma crítica também, muitos candidatos, né? Muitas pessoas, muitos deputados, enfim, legislativos de direita, que têm a pauta da pessoa com deficiência. Só que tem a pauta seletiva. Até eu falo que é a pauta da inclusão por conveniência. Se a gente for falar da inclusão social, vai falar, não, o negro não, o LGBT não.
Ou assim, eu voto a favor da pauta da pessoa com deficiência, mas vai trabalhar até 80 anos. Porque eu sou contra a reforma trabalhista. Entende? Tem uma visão meio deturpada da parte social. Mas voltando, se a sociedade, mesmo achando que está no governo progressista, que tudo vai ser progressista, ele não fala assim, não, a gente tem que pautar junto com o governo o que precisa, a gente tem que ser esse canal de diálogo e vamos, né, propor. Também não sai do papel. E a comunidade dos pais, né, com crianças, enfim, de pessoas com desenvolvimento atípico, é unida? Eu acho que a gente está vivendo um processo do seguinte, do conhecimento, da bolha e depois do desenvolvimento. Por que do conhecimento? Vou resgatar a nossa primeira lembrança aqui, da carteirinha do TEA. Pouco se falava em Mauá, né? Foi um movimento muito de alguns profissionais de educação. Eu escrevi alguns artigos sobre TEA, e aí meio que fui um pouco conhecido, quase que de forma até individual, por conta dessa questão. E aí a carteirinha veio, né? Por um decreto federal e essa sensibilização, né? De pares, assim. E aí ela não veio totalmente do movimento. E ali começou a despertar o movimento. Que eu acho que isso foi bem interessante. E agora existe uma polarização. Existem vários grupos, existem várias pessoas querendo. Porque a gente viu que a gente precisa dessa unidade, dessa união. Mas ainda está numa bolha. Por conta disso que você traz também. De várias informações, várias demandas, o que fazer. É a educação, é a saúde, a mobilidade, enfim. E aí eu acho que depois dessa bolha, desse crescimento, vai ter um norte. Que aí, assim, a gente vai pautar coisas. Opa, agora a gente aprendeu, a gente cresceu. Agora a gente vai ter que começar a participar mais técnico da coisa, assim, sabe? Sair da emoção e vir pra razão. E como você enxerga o SUS? Porque, assim, eu sou um defensor do SUS. Amplo defensor do SUS. E eu sempre falo que pior do que você não ter um convênio médico é você ter um convênio médico ruim. Sim. Eu vejo muita gente, às vezes, se matando ali no orçamento familiar para pagar um convênio meia boca. Porque, assim, na prática, você tem 2, 3 convênios que valem a pena ter e o restante não vale a pena ter. Eu vejo gente com convênio meia boca aí, é muito melhor ele ir pro SUS do que esse convênio meia boca. Porque o SUS, acho que até culturalmente falando, as pessoas estão mais ambientadas, né? A sociedade está mais ambientada em discutir a saúde. Só que como a gente estava discutindo desde o início, o TEA ele é algo desconhecido, de certa forma. Ele é muito recente, esse boom, né, de informação. O SUS está conseguindo dar esse suporte? Então. Porque eu já adianto que a parte privada esquece. A parte privada só. Porque ela tem a visão apenas do lucro. A diferença do SUS é justamente essa. O SUS, ele é uma construção permanente. Sim. Ele é uma melhora permanente. O SUS eu acho que é a nossa maior transnacional. Sim. Não, Né? exemplo, né? Tem modelos, né, sendo, né, copiados por vários Eu tenho países. até um artigo escrito, foi acho que no ano passado, sobre esse modelo SUS na América do Sul. Então, eu fui analisando ali constituições dos países da América do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina e tal, e você vê que isso foi reproduzido. Esse modelo brasileiro foi inspirando os países sul-americanos, né? E até os demais latino-americanos também e o mundo afora. Porque é desafiador você fornecer saúde para 200 milhões de pessoas. Sim. Gratuitamente, assim, sem distinção. É desafiador. É muito. E é desafiador. Foi desafiador o SUS da pandemia. E o TEA tem sido desafiador? Olha, a saúde, ela é mais desafiadora porque ela é ainda encarada como negócio. Infelizmente. Então ela já tem um desafio que você traz muito bem dessa questão geográfica, de um número, né, continental que o Brasil é, e o desafio de concorrer. Porque o profissional que trabalha muitas vezes no SUS, ele trabalha na rede privada e ele muda a chavinha. A gente também tem uma questão que é tão sofisticado, assim, tão duro, acho que de discutir, mas é necessário, que é a formação de profissionais, né? Na área da saúde. Na área da saúde. A gente falou do neuro, por exemplo, que é escasso, mas também tem muitas pessoas que têm uma formação, e aí a gente tem essa questão social, que a gente não conhece ninguém que se formou em medicina da comunidade que vai trabalhar lá no postinho, né?
E assim, muitas vezes as pessoas fazem a opção de não trabalhar em determinados lugares. Já visto que a gente traz muitas vezes os mais médicos para trabalhar nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades onde ainda tem um esgoto a céu aberto. Porque justamente essa formação, né? O pai que paga, sei lá, 10, 12 mil de faculdade para um filho fazer medicina não quer que ele trabalhe lá na favela. Sim, Ou na comunidade ribeirinha. sim, Se ele for, é porque ele é um altruísta sim. dentro do ambiente familiar dele. Então a solução seria, por exemplo, uma política pública de formação, né, desses profissionais, mas talvez com vistas à formação de um profissional que já viva naquelas comunidades. Ou então de uma pessoa que vive na periferia. Seria excelente, porque não adianta também a gente formar médicos, muitas vezes, e eles não prestar o serviço. Né? A gente pode abrir uma universidade de medicina hoje, aqui. E aí vai vir médicos do Brasil inteiro que vão se formar e vão sair. A gente também tem que formar gente daqui, ou tem esse compromisso. Forme-se aqui, cumpra-se aqui. Porque pelo menos se a gente faz um compromisso de você vai se formar, nos próximos 3, 4 anos você vai trabalhar aqui, depois você vai poder trabalhar em outros lugares, aí a gente vai garantir que os próximos que vão se formar em 3, 4 anos vão trabalhar e vai ser um ciclo. Eu acho que seria a melhor forma até de contrapartida, por que não? Mas eu ainda acredito na formação territorial. Porque aí a gente vai saber que o neto da dona Cida, ele vai cuidar da dona Maria, porque ele conhece a dona Maria, ele sabe. Ele conhece a comunidade, conhece as pessoas, ele conhece o entorno. Então ainda acredito nessa possibilidade. Utópico, mas acredito. Eu não acho tão utópico, não. Eu acho que uma luta coletiva é possível chegar a isso, porque a gente está sentindo essa necessidade. Sim. Né? A gente está sentindo a necessidade dessa discussão de uma formação, principalmente de profissionais médicos, né? Voltada para as comunidades menos abastadas. Sim. Seria o melhor termo, né? Tiago, te agradeço a sua presença. Foi um episódio para mim marcante, como pai de uma criança autista. Pra te nós. receber aqui. Foi bastante significativo, foi um aprendizado. Espero também que vocês tenham gostado. Inclusive estamos de estúdio novo, então espero também tenham gostado desse novo ambiente, né? Um ambiente meio geek. Né? Esse termo que eu aprendi agora aqui, porque eu não lembrava mais. Eu ia falar ambiente nerd. Mas adorei o nosso novo estúdio. Espero que você tenha curtido, compartilhe e também nos recomende aí no grupo da família e também nas suas redes sociais. Um agradecimento ao Thiago, a todo mundo, a equipe aqui, ao Bruno e aos demais. E até a próxima.